Ela era filha única de um empresário milionário. Cresceu em mansão, estudou nos melhores colégios, nunca faltou nada. Mas se apaixonou por um técnico de informática. Um homem simples, de salário modesto, sem fortunas nem sobrenomes importantes. O pai dela, consumido pelo orgulho, deu um ultimato brutal. Ou você termina com ele, ou sai da minha casa e nunca mais volta. Ela escolheu o amor. E o pai tomou uma decisão que ninguém imaginava. Uma decisão que destruiria a própria família, que traria arrependimento tardio demais e uma lição dolorosa sobre o preço do orgulho. Quando ele finalmente percebeu o erro, já era tarde. E a dor que causou voltou como uma sentença. Se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder histórias reais de superação e justiça que vão tocar seu coração. Júlia segurava a xícara de café com as duas mãos, tentando aquecer os dedos gelados. Não pelo frio, mas pelo medo. Sentada na pequena sala do apartamento alugado de 2 peças, ela olhava para Rafael, que estava ao telefone tentando resolver um problema no trabalho. A voz dele era calma, paciente, explicando algo técnico sobre servidores e sistemas. Era essa calma que tinha feito ela se apaixonar, essa paciência, essa gentileza que nunca faltava, mesmo nos dias difíceis. Rafael desligou e olhou para ela. Tudo bem? Júlia forçou um sorriso. Estou só pensando. Ele se sentou ao lado dela no sofá velho de tecido desbotado que tinham comprado usado. Pensando no seu pai de novo, Júlia assentiu, os olhos marejando. Faz 6 meses, Rafael. 6 meses desde que saí de casa. E ele não atende minhas ligações. Não responde mensagens. É como se eu tivesse morrido para ele. Rafael segurou a mão dela. Ele vai voltar atrás. Vai perceber que errou. Júlia balançou a cabeça. Você não conhece meu pai. Quando Renato Figueiredo toma uma decisão, ele não volta atrás. Nunca. E a decisão que ele tinha tomado era clara e cruel. No dia em que Júlia disse que ia se casar com Rafael, Renato explodiu. Um técnico de TI? Você está brincando comigo, Júlia? Minha filha, que estudou em colégio particular, que fez intercâmbio na Europa, que tem sobrenome Figueiredo, vai casar com um funcionário que ganha 3 mil reais por mês? Júlia tentou argumentar. Pai, ele é inteligente, trabalhador, honesto, me trata bem, me respeita, me ama. Renato bateu a mão na mesa com força, fazendo os copos de cristal tremerem. Eu não me importo com o que ele é. Você é minha filha. Você não pode jogar sua vida fora. Júlia sentiu a raiva subir. Jogar minha vida fora? Pai, eu estou escolhendo ser feliz. Renato apontou o dedo para ela, os olhos vermelhos de fúria. Você está escolhendo ser pobre. Escolhendo viver apertada. Escolhendo passar vergonha. Júlia respirou fundo, tentando não chorar. Se o senhor pensa assim, então não me conhece. Renato cruzou os braços. Então vou ser claro. Se você casar com ele, você sai desta casa. Corto sua mesada, tiro seu carro, cancelo seu cartão e nunca mais ponho os olhos em você. Júlia sentiu o mundo girar. Está falando sério? Renato não piscou. Estou. A mãe, Silvia, que assistia tudo em silêncio com as mãos trêmulas, finalmente falou. Renato, pelo amor de Deus, não faz isso. Ela é nossa filha. Renato virou-se para a esposa furioso. E por isso mesmo que não posso aceitar. Ela vai jogar tudo fora. Tudo que construí, tudo que dei para ela, tudo que planejei. Júlia limpou as lágrimas e se levantou. Então é isso. Eu vou embora. E não volto mais. Renato ficou paralisado por um segundo, como se não acreditasse que ela teria coragem. Vai mesmo? Vai escolher esse moleque em vez da sua família? Júlia olhou para ele, a voz trêmula, mas firme. Estou escolhendo alguém que me ama de verdade. Alguém que não me julga. Alguém que não coloca condições no amor. Saiu da mansão naquele dia, levando apenas uma mochila com roupas e documentos. Deixou o carro importado na garagem. Deixou o cartão de crédito em cima da mesa. Deixou tudo e foi morar com Rafael. No início foi assustador. Júlia nunca tinha trabalhado, nunca tinha pago conta, nunca tinha cozinhado uma refeição completa. Rafael ensinou tudo com paciência. Ensinou a usar transporte público, a fazer compras no mercado olhando preços, a economizar água e luz. Júlia arrumou emprego como recepcionista em uma clínica médica. Ganhava pouco, mas era dela. Seu dinheiro, sua independência. E pela primeira vez na vida, sentia orgulho de si mesma. Mas a dor de perder o pai era constante. Ela sonhava com ele, sonhava que ele ligava, pedia desculpas, dizia que estava errado, mas acordava e a realidade era dura. Ele não ligava.
não mandava mensagem, não aparecia. A mãe ligava escondida, chorando. Júlia, seu pai está impossível. Não fala em você, age como se você nunca tivesse existido. Júlia engolia o choro. E a senhora, como está? Silvia suspirava. Estou sobrevivendo, tentando fazer ele mudar de ideia. Mas você conhece seu pai. Júlia conhecia. Renato era dono de uma empresa de logística que ele tinha construído do zero. Começou com um caminhão velho e transformou aquilo em uma frota de 50 veículos. Era um self-made man, como gostava de se descrever. E tinha um orgulho descomunal. Orgulho da empresa, orgulho do sobrenome, orgulho de ter dado à filha tudo que ele nunca teve. E para ele, Júlia casar com Rafael era cuspir em tudo isso. Era desvalorizar o sacrifício dele. Era dizer que nada daquilo importava. Mas para Júlia, nada daquilo importava mesmo, porque aprendeu que felicidade não mora em mansões. Mora em abraços sinceros, em conversas no final do dia, em planos construídos juntos. E Rafael dava tudo isso. Eles se casaram no cartório, com 2 amigos como testemunhas. Júlia não usou vestido branco, não teve festa, não teve bolo. Foi uma cerimônia rápida, burocrática, mas o sorriso dela ao dizer sim foi verdadeiro. Rafael a beijou com ternura e ela sentiu que tinha feito a escolha certa, mesmo com o coração partido pela ausência do pai. A mãe não foi. Silvia chorou ao telefone dizendo que queria, mas que Renato tinha proibido. Se você for, não volta para esta casa, ele disse. E Silvia, depois de 30 anos de casamento, não teve coragem de desafiá-lo. Júlia entendeu. Não podia culpar a mãe, mas doeu. Doeu muito. Meses se passaram. Júlia e Rafael viviam apertado, mas felizes. Ela trabalhava das 8 às 6 na clínica. Ele trabalhava das 9 às 7 na empresa de TI. Jantavam juntos, assistiam séries, conversavam sobre o dia. Era simples, mas era deles. Até que um dia, Júlia sentiu uma tontura forte no trabalho. A médica da clínica, preocupada, pediu alguns exames. E quando o resultado saiu, Júlia ficou paralisada. Estava grávida. Ela contou para Rafael naquela noite. Ele ficou em silêncio por um longo minuto, processando. Depois, sorriu. Um sorriso enorme, cheio de luz. Sério? Júlia sentiu chorando. Sério. Ele a abraçou forte, rodopiou com ela na sala, rindo. Vamos ser pais. Júlia chorou de felicidade, mas também de tristeza, porque queria contar para o pai. Queria que ele soubesse, que ele ficasse feliz, que ele estivesse presente. Ligou para a mãe e contou. Silvia chorou no telefone. Que notícia maravilhosa! Eu vou ser avó! Júlia hesitou. E o pai? Silvia ficou em silêncio. Depois, com a voz baixa, respondeu. Ele não sabe ainda. Mas vou contar, Júlia pediu. Mãe, por favor, tenta fazer ele entender. Tenta fazer ele voltar atrás. Silvia prometeu. Vou tentar, filha. Vou tentar. Mas Renato não voltou atrás. Quando Silvia contou sobre a gravidez, ele ficou em silêncio. Depois, disse friamente. E daí? Silvia não acreditou. E daí? Renato, você vai ser avô. Renato voltou a ler o jornal, ignorando-a. Ela fez a escolha dela. Agora aguenta. Silvia sentiu a raiva explodir. Você é um monstro. Renato baixou o jornal, os olhos gelados. Sou realista. Ela escolheu viver na pobreza. Escolheu passar dificuldade. Agora vai ter um filho nessa situação. E eu não vou fingir que está tudo bem. Silvia levantou-se tremendo. Você vai se arrepender disso. Um dia vai se arrepender. Renato voltou ao jornal. Não vou. A gravidez de Júlia foi difícil. Ela teve enjoos constantes, pressão alta, cansaço extremo. Rafael fazia tudo o que podia. Cozinhava, limpava, acompanhava nas consultas. Mas o dinheiro era curto, muito curto. As consultas particulares eram caras. Júlia tentou pelo SUS, mas as filas eram longas, os atendimentos demorados. Rafael fez horas extras. Júlia trabalhou até o 8º mês, mesmo exausta. E quando finalmente o bebê nasceu, uma menina linda de olhos claros e cabelos ruivos como a mãe, Júlia chorou. Chorou de felicidade e chorou de dor. Porque o pai dela não estava ali. Não viu a neta nascer. Não segurou a criança no colo. Não estava presente. Rafael segurou a filha com cuidado, emocionado. Como vamos chamar? Júlia olhou para o rostinho perfeito da bebê e sussurrou. Helena. Rafael sorriu. Helena Silva. Perfeito. Silvia foi ao hospital escondida. Entrou no quarto, viu a neta pela primeira vez e desabou em choro. Ela é linda. É perfeita. Júlia sorriu cansada. Obrigada, mãe. Silvia segurou a mão dela. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por não ter te defendido. Por não ter ido no seu casamento. Por deixar seu pai te expulsar.
Júlia apertou a mão de volta. Eu entendo, mãe. Sei que não é fácil. Sílvia limpou as lágrimas. Vou continuar tentando com ele. Vou tentar fazer ele ver o que está perdendo. Mas Renato continuou irredutível. Sílvia mostrava fotos da neta. Ele desviava o olhar. Sílvia contava histórias. Ele ignorava. Sílvia implorava. Ele se fechava ainda mais. Até que um dia Sílvia não aguentou mais. Estava cansada. Cansada de viver com um homem frio, duro, incapaz de perdoar. Pediu a separação. Renato ficou chocado. Você está falando sério? Sílvia assentiu, firme. Estou. Não aguento mais viver com você assim. Você virou uma pessoa que eu não reconheço. Renato tentou argumentar. Sílvia, não faz isso. Não por causa dela. Sílvia balançou a cabeça. Não é por causa dela. É por causa de mim. Porque não consigo mais viver com alguém que escolhe o orgulho em vez da família. Renato ficou sozinho na mansão. E pela primeira vez em meses, sentiu medo. Sílvia foi morar com Júlia e Rafael. O apartamento de 2 peças ficou apertado, mas ninguém reclamou. A avó ajudava com Helena, cuidava da casa, cozinhava. E pela primeira vez em anos, Júlia viu a mãe sorrir de verdade. Livre do peso de viver com Renato, livre para amar a filha e a neta sem esconder. Renato ficou sozinho. A mansão enorme, com 6 quartos, piscina, jardim, parecia um mausoléu. Vazia, silenciosa, fria. Ele trabalhava o dia inteiro, voltava para casa e encontrava apenas a empregada, que limpava tudo em silêncio e ia embora. Jantava sozinho na mesa comprida de 12 lugares. Assistia televisão sozinho. Dormia sozinho. E aos poucos começou a sentir o peso da própria escolha. Uma noite, estava sentado na sala quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? A voz do outro lado era profissional, mas séria. Senhor Renato Figueiredo? Sim, sou eu. Aqui é do Hospital São Lucas. A senhora Sílvia Figueiredo sofreu um acidente de trânsito. Está na UTI. O senhor está listado como contato de emergência. Renato sentiu o coração parar. Como ela está? A voz hesitou. Grave. O senhor pode vir? Renato desligou, pegou as chaves e saiu correndo. No hospital, encontrou Júlia e Rafael na sala de espera. Júlia segurava Helena no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Rafael estava ao lado dela, tentando consolá-la. Quando Renato entrou, Júlia olhou para ele. Foi o primeiro contato visual em mais de um ano. Renato parou. Não sabia o que dizer. Júlia se levantou, entregou Helena para Rafael e caminhou até o pai. Como ela está? A voz saía rouca de choro. Renato engoliu seco. Não sei ainda. Acabei de chegar. Júlia assentiu e voltou para o banco. Não disse mais nada. Não abraçou. Não chorou nos braços dele. Apenas se afastou. E aquilo doeu mais que qualquer palavra. Horas depois, o médico saiu. Sílvia tinha sobrevivido, mas estava em coma induzido. Tinha sofrido traumatismo craniano, fraturas nas costelas e uma hemorragia interna que precisou ser operada às pressas. O quadro era instável, precisavam esperar. Júlia desabou. Rafael a segurou, acariciou os cabelos, sussurrou palavras de conforto. Renato ficou ali, parado, observando. Observando o homem que ele tinha desprezado, cuidando da filha dele com tanto carinho. Observando a neta que ele nunca tinha segurado. Observando tudo que tinha perdido por orgulho. Ele se aproximou devagar. Júlia. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos, inchados. O quê? Renato respirou fundo. Eu sinto muito. Júlia balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Sente muito pelo quê? Pelo acidente? Ou por ter destruído essa família? Renato abaixou a cabeça. Por tudo. Por ter te expulsado, por não ter ido no seu casamento, por não ter conhecido minha neta, por ter feito sua mãe escolher entre mim e você, por tudo. Júlia limpou o rosto com raiva. Faz mais de um ano, pai. Mais de um ano que você me tratou como se eu não existisse. E agora aparece aqui querendo o quê? Perdão? Renato sentiu a garganta apertar. Sim, estou pedindo perdão. Júlia deu um passo à frente, a voz baixa mas cortante. Você me humilhou, me abandonou, me fez sentir que eu não valia nada, porque escolhi amar alguém que você considerava inferior. E sabe o que é pior? Você fez minha mãe sofrer também. Ela viveu um ano inteiro dividida, chorando escondida, implorando para você mudar de ideia. E você não mudou, até ela pedir a separação. Renato sentiu as lágrimas subirem. Eu sei, eu fui um idiota. Júlia balançou a cabeça. Não, você foi cruel.
Rafael, que tinha ficado em silêncio até então, se levantou. Senhor Renato, com todo respeito, acho melhor o senhor ir embora. Júlia não está em condições de lidar com isso agora. Renato olhou para Rafael. A mesma calma, a mesma paciência, a mesma proteção. Você cuidou bem dela. Rafael manteve o olhar firme. Sempre cuidei e sempre vou cuidar. Renato assentiu. Eu vejo isso agora e me arrependo de não ter visto antes. Ele saiu do hospital, mas voltou no dia seguinte. E no outro, e no outro. Sempre ficava na sala de espera, em silêncio, observando de longe. Júlia não falava com ele, mas também não pedia para ele ir embora. Silvia ficou internada por 3 semanas. Quando finalmente acordou do coma, a primeira coisa que perguntou foi pela neta. Ela está bem? Júlia segurou a mão da mãe chorando. Está, mãe. Está bem. Está aqui. Rafael trouxe Helena, agora com 3 meses, e colocou no colo da avó com cuidado. Silvia chorou ao segurar a neta, mesmo com dor, mesmo fraca. Ela é perfeita. Renato entrou no quarto nesse momento. Viu a cena. A ex-esposa segurando a neta, a filha ao lado. O genro protegendo as duas, e sentiu o peso completo do que tinha perdido. Silvia olhou para ele. Renato. A voz saía fraca. Ele se aproximou. Oi. Silvia fez um gesto para que ele chegasse mais perto. Quando ele ficou ao lado da cama, ela segurou a mão dele com a mão livre. Você viu? Viu o que perdeu? Renato assentiu, as lágrimas escorrendo. Vi. Silvia apertou a mão dele. Então conserta. Renato começou a mudar, devagar. Primeiro pediu para ver Helena. Júlia hesitou, mas concordou. Ele segurou a neta pela primeira vez com as mãos trêmulas, como se fosse quebrá-la. Helena olhou para ele com os olhos verdes curiosos e deu um sorriso banguela. Renato desabou em choro. Ela é linda, igualzinha a você quando era bebê. Júlia cruzou os braços, ainda guardando distância. É. Renato limpou o rosto. Posso visitá-las de vez em quando? Júlia olhou para Rafael, buscando aprovação. Rafael assentiu levemente. Júlia respirou fundo. Pode. Mas não apareça achando que está tudo bem. Porque não está. Renato concordou. Eu sei, e vou provar que mudei. Nos meses seguintes, Renato foi presente. Visitava toda semana. Levava fraldas, roupinhas, leite em pó. No início, Júlia recusava. Não precisa, a gente se vira. Renato insistia. Eu sei que não precisa, mas deixa eu ajudar. Por favor. Júlia aceitava com relutância. Silvia se recuperou completamente e voltou a morar com a filha. O apartamento estava lotado agora. 5 pessoas em 2 peças. Mas ninguém reclamava. Estavam juntos. Eram família. Um dia, Renato fez uma proposta. Júlia, eu comprei uma casa. Júlia franziu a testa. E daí, Renato respirou fundo. É para vocês. Para você, Rafael, Helena e sua mãe. 3 quartos, quintal, garagem. Júlia ficou paralisada. Eu não quero sua casa. Renato balançou a cabeça. Não é presente. É empréstimo. Vocês pagam quando puderem. Ou não pagam. Tanto faz. Só quero que minha filha, meu genro e minha neta tenham um lugar digno. Rafael interveio. Senhor Renato, a gente não pode aceitar isso. Renato olhou para ele. Por que não? Rafael hesitou. Porque não queremos dever nada. Renato deu um passo à frente. Não é dívida. É reparação. Eu tirei tudo dela. Agora quero devolver. Júlia sentiu as lágrimas subirem. Você não pode comprar meu perdão. Renato balançou a cabeça. Não estou tentando comprar. Estou tentando consertar. Júlia olhou para Rafael. Ele segurou a mão dela. A decisão é sua. Júlia respirou fundo. A gente aceita, mas com uma condição. Renato esperou. Você precisa pedir desculpas para o Rafael. Renato olhou para o genro. Rafael estava sério, esperando. Renato estendeu a mão. Rafael, eu te julguei sem te conhecer. Te desprezei porque você não tinha dinheiro. Te tratei como inferior. E estava errado. Você cuidou da minha filha quando eu a abandonei. Você deu amor, estabilidade, família. Fez tudo o que um homem deve fazer. E eu te devo um pedido sincero de desculpas. Rafael apertou a mão dele, firme. Obrigado por dizer isso. Não foi fácil. Renato balançou a cabeça. Não foi, mas era necessário. Eles se mudaram para a casa. Era simples, mas confortável. Helena tinha um quarto só dela. Silvia tinha o dela. Júlia e Rafael tinham o deles. E pela primeira vez em anos, todos respiraram aliviados. Renato visitava aos domingos. Almoçava com eles, brincava com Helena. Conversava com Rafael sobre trabalho, sobre futebol, sobre a vida. E aos poucos, a ferida começou a cicatrizar. Mas algo ainda estava errado. Renato estava diferente. Mais quieto, mais cansado, mais pálido. Júlia percebeu. Pai, você está bem?
Renato forçou um sorriso. Estou só cansado. Mas não era só cansaço. 2 semanas depois, Renato desmaiou no escritório. Foi levado às pressas para o hospital. O diagnóstico foi brutal. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Júlia recebeu a notícia sentada na sala de espera do hospital. O médico explicou que o câncer estava espalhado, que não havia cura, que Renato tinha no máximo 6 meses. Ela desabou. Rafael a segurou enquanto ela chorava. Não é justo. Agora que ele voltou, agora que a gente estava se acertando. Rafael acariciou os cabelos dela. Eu sei. Renato começou o tratamento. Quimioterapia agressiva que o deixava fraco, nauseado, sem cabelo. Mas ele nunca deixou de visitar a família. Mesmo nos dias ruins, ele aparecia. Segurava a Helena no colo, conversava com Júlia, agradecia a Rafael por cuidar de sua filha. Um domingo, ele pediu para conversar com Júlia a sós. Sentaram-se no quintal da casa. Renato estava visivelmente mais fraco, a pele amarelada, os olhos fundos. Júlia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela segurou a mão dele. Pode falar. Renato respirou fundo. Eu desperdicei 1 ano e meio da sua vida. 1 ano e meio que nunca vou recuperar. Perdi você se casar. Perdi Helena nascer. Perdi tantos momentos. E tudo por orgulho estúpido. Júlia limpou as lágrimas. Pai, você já pediu desculpas. Renato balançou a cabeça. Mas preciso que você entenda o porquê. Eu cresci pobre. Muito pobre. Passei fome, usei roupa rasgada, fui humilhado. E jurei que minha família nunca passaria por isso. Quando você escolheu o Rafael, eu vi tudo que construí desmoronando. Vi você voltando para a pobreza. E não suportei. Júlia segurou o rosto dele com as 2 mãos. Pai, eu nunca fui pobre. Porque eu tinha amor. E isso vale mais que qualquer mansão. Renato chorou. Eu sei disso agora. Mas aprendi tarde demais. Júlia abraçou o pai. E ele a abraçou de volta, apertado, como se fosse a última vez. Os meses seguintes foram difíceis. Renato piorou rapidamente. Júlia, Rafael e Sílvia se revezavam cuidando dele. Levavam Helena para visitá-lo. Ele segurava a neta, mesmo fraco, e sorria. Ela vai crescer sabendo que o avô a amou? Júlia assentiu, chorando. Vai, eu prometo. No último dia, Renato estava na cama do hospital. Júlia, Rafael, Sílvia e até Helena estavam ali. Ele olhou para cada um. Para Sílvia. Desculpa por ter te feito sofrer. Você merecia coisa melhor. Sílvia segurou a mão dele. Você mudou. E isso é o que importa. Para Rafael, cuida bem delas. Você é mais homem que eu jamais fui. Rafael assentiu, os olhos marejados. Vou cuidar. Sempre. Para Júlia. Minha filha linda. Eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando fui idiota demais para mostrar. Júlia desabou. Eu também te amo, pai. Renato fechou os olhos e não abriu mais. O velório foi cheio. Empresários, funcionários, amigos, todos prestando respeito. Mas para Júlia, o que importava era que ele tinha morrido em paz, que tinha pedido perdão, que tinha conhecido a neta, que tinha mudado. Meses depois, durante a leitura do testamento, todos ficaram surpresos. Renato tinha deixado metade da fortuna para Júlia e a outra metade para um fundo em nome de Helena. E uma carta. Minha filha amada, se você está lendo isso, é porque parti. E quero que saiba que os últimos meses foram os melhores da minha vida. Não pelos negócios, não pelo dinheiro, mas porque reconquistei você. Porque conheci minha neta. Porque aprendi que família vale mais que orgulho. Rafael é um grande homem. Eu estava cego. Helena é a coisa mais linda que já vi. E você, minha filha, é mais forte que eu jamais fui. Obrigado por me dar uma segunda chance. Use esse dinheiro para ser feliz. Para dar a Helena tudo que ela merece. E lembre-se sempre, o amor é mais forte que o orgulho. Com todo o meu amor, seu pai. Júlia desabou em choro. Rafael a abraçou. E naquela sala, cercada de advogados e papéis, ela finalmente fez as pazes com tudo. Com a dor, com o perdão, com o passado. Anos depois, Helena tinha 5 anos. Era uma criança esperta, falante, cheia de energia. Júlia e Rafael tinham usado o dinheiro da herança para abrir um negócio próprio. Uma empresa de consultoria digital que crescia rápido. Viviam bem, confortáveis, mas nunca esqueceram de onde vieram. Uma noite, Helena perguntou: Mamãe, o vovô Renato era legal? Júlia sorriu, os olhos marejados. Era. No final, era muito legal. E ele te amava muito, Helena pensou. Eu queria ter conhecido ele. Júlia beijou a testa da filha. Ele te conheceu. E foi feliz por isso. E assim termina a história da filha que escolheu o amor e enfrentou a rejeição do pai.
O orgulho quase destruiu tudo. Mas no final, o arrependimento trouxe redenção. Tarde, mas trouxe. Porque nunca é tarde para pedir perdão. Mas às vezes é tarde demais para recuperar o tempo perdido. Se você gostou dessa história de superação, perdão e família, se inscreva agora no canal Status Bilionários, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos na próxima história.